Olá, tudo bem? A humanidade, desde o começo, tratou problemas mentais como sendo problemas de ordens espirituais. Mas depois, com o fortalecimento da ciência, o fenômeno mediúnico, ou quaisquer experiências místicas, que sempre foram normais em muitas religiões e culturas, ao longo da história passaram a serem tratadas como doenças. Não é por acaso que o próprio Freud tratava a religião como uma neurose. E até hoje, alguns profissionais da área da saúde tratam a experiência espiritual ou como psicose ou como charlatanismo, encenação ou qualquer outra coisa do tipo, o que pode ser considerado um preconceito, afinal, as religiões fazem parte da humanidade e grande parte das pessoas do meio religioso não mostram nenhum sinal de doença. Inclusive, diferentemente de Freud, o seu ex-aluno e rival, o austríaco e pai da psicologia analítica, o Jung, ele tinha uma visão de que a experiência mística pode ser uma experiência saudável na vida da pessoa. Então, ficam as perguntas: como diferenciar uma suposta experiência mística de um transtorno mental? Como saber se determinado fenômeno é um problema de saúde mental ou supostamente de ordem espiritual, digamos assim? Esse é um grande debate. Hoje nós vamos juntos tentar responder essas perguntas usando as referências bibliográficas sérias que você pode ver aqui na descrição. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Apesar de termos mais perguntas do que respostas quanto a esse assunto, é importante termos alguns critérios para saber separar bem as coisas e evitar tanto preconceito por parte dos profissionais de saúde, como também equívocos das religiões que podem oferecer soluções perigosas a pessoas com transtornos mentais. Mas antes de começar essa conversa, preciso deixar 3 observações. A primeira, e a mais importante delas, agradecer ao professor e pesquisador Alexandre Moreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora, pela enorme contribuição dele nos estudos científicos que tentam responder essas perguntas. Os estudos dele estão aqui na descrição, e é com base nos estudos dele que vamos mostrar os 9 sinais que podem botar uma luz sobre essa questão de o que é um transtorno mental e o que é uma suposta experiência sobrenatural. Em segundo lugar, devo deixar bem claro logo no começo o meu posicionamento pessoal para evitar falsos julgamentos nos comentários. Até o momento em que gravo esse vídeo, pessoalmente não acredito em fenômenos sobrenaturais. Mas eu creio que a mente humana, principalmente o inconsciente e o inconsciente coletivo, sejam complexos demais para serem entendidos apenas sob o prisma da modernidade. Mas, pessoalmente, vejo as religiões como uma das maiores fontes de riqueza existencial na vida das pessoas. Apesar de eu não acreditar em fenômenos sobrenaturais, não acreditar em milagres ou coisas do tipo. Valendo lembrar que essa é minha opinião pessoal, ninguém precisa concordar com ela, eu apenas digo para evitar falsos julgamentos, afirmando que eu estou tentando favorecer o lado A ou o lado B da discussão. Mas, de qualquer forma, esse é um assunto que é impossível de tocar sem ofender alguém, seja pessoa de alguma prática religiosa, ou seja alguma pessoa que é muito cientificista, que nesse caso eu lembro que no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é mundialmente aceito, trata isso através da questão dos problemas religiosos ou espirituais, o que ainda é muito recente e que ainda precisa de mais estudos. Em terceiro lugar, tudo isso que vai ser dito aqui são apenas sugestões, e os próprios autores dos estudos deixaram bem claras as limitações em se fazer esses tipos de estudos, e apontaram que precisam de mais evidências para testar esses critérios apontados. Nenhuma conclusão definitiva pode ser tirada daqui, e os estudos estão na descrição desse vídeo, é só você conferir um por um. Mas, sem delongas, vamos conversar aqui então agora sobre 9 questões importantes do debate sobre doença mental versus experiência espiritual. Bora pro primeiro? Em primeiro lugar, das questões importantes nesse debate é que pode ser o principal para diferenciar a doença mental da suposta experiência espiritual. É a ausência de doença, obviamente. Aqui a regra é simples, quanto mais sintomas de transtorno mental a pessoa tem, tá na cara que é transtorno mental, não experiência mística. Transtorno mental esse que toda a vida da pessoa é afetada por aquilo, soma-se a isso o histórico de transtornos mentais da pessoa, o que é bem diferente da pessoa saudável, supostamente médium, ou que tem experiências espirituais, em que ela não se encaixa nos diagnósticos psiquiátricos. Tem uma saúde mental normal, inclusive por isso é importante descartar todas as hipóteses de doenças mentais por meio de profissionais de saúde antes de chegar a qualquer conclusão sobrenatural.
Um exemplo bem claro disso, e que chega a ser até mesmo conflituoso para a pessoa que não entende do assunto, é a experiência de quase morte, em que o indivíduo chega a se ver fora do corpo e tem supostas experiências espirituais, como por exemplo ver uma entidade sagrada, passear em algum lugar e depois retornar, e muitas vezes o indivíduo com estresse pós-traumático pode ter essa ilusão e achar que isso é mediunidade, e por achar que é mediunidade, não tratar, podendo se aprofundar mais no problema e às vezes até mesmo dar uma intervenção ineficaz. E enquanto isso, os relatos de quase morte sem relação com estresse pós-traumático é notado um bom funcionamento psicológico das pessoas que estão tendo a experiência. Outras relações também ocorrem se falando de históricos de problemas de saúde mental. É que cerca de 90% dos bipolares afirmam terem tido algum transe mediúnico ou algo do tipo. E o abuso na infância também é muito presente nos casos de falsas experiências espirituais. Então, por isso que, em primeiro lugar, é importante levar em consideração a ausência de doenças mentais através de profissionais devidamente capacitados para isso. E é importante o indivíduo não ter um viés de confirmação, não querer pagar de jovem místico, como tem acontecido muito na internet, em que a pessoa quer ver que ela tem algo sobrenatural e nisso acaba ignorando ou evitando qualquer tipo de diagnóstico, o que não é nada saudável para ela. Em segundo lugar, nesse debate, podemos colocar também a existência de uma atitude crítica sobre a experiência. O indivíduo com transe derivado da doença mental, ou como alguns chamam de mediunidade falsa, ele pode achar que aquilo é real e ponto final. Já o suposto médium saudável, ele vai botar aquilo em dúvida, ele vai separar o real do abstrato, ele vai saber separar as coisas, sendo esse o maior desafio tanto do meio religioso quanto dos profissionais de saúde, afinal, algumas doenças chegam a ter muitas semelhanças com a suposta experiência espiritual. Um exemplo bem claro disso é a esquizofrenia, em que tem alguns pontos em comuns com os relatos de mediunidade. Por exemplo, a elevação do nível de consciência, o indivíduo ele pode se sentir transportado além do próprio self, com uma perda das fronteiras entre o self e os objetos, pode se sentir envolvido em luz e comunhão com o divino e coisas do tipo. Mas, no suposto transe espiritual saudável, a pessoa tem controle das emoções, pensamentos claros, não tem nenhuma quebra de estrutura do pensamento, o que é bem diferente da esquizofrenia, em que a pessoa tem uma enorme confusão mental, instabilidade emocional, às vezes pode até surtar e perder por completo o contato com a realidade e sair quebrando tudo, e às vezes até mesmo atacando os outros. Ou seja, um grande caos mental. Em resumo, na suposta experiência espiritual, há a existência de uma atitude crítica sobre a experiência que está sendo vivenciada ali no momento. Em terceiro lugar, nós vamos para o terceiro item que pode ajudar a separar a doença mental da suposta experiência espiritual, que é a ausência de prejuízos sociais e profissionais. O indivíduo com problema mental, ele provavelmente não vai conseguir controlar o que ele sente, e isso pode impactar na vida cotidiana dele, o que é bem diferente da suposta mediunidade saudável. Por exemplo, a pessoa saudável, ela não vai, entre aspas, incorporar uma entidade no local de trabalho. Ela só vai incorporar no local religioso apropriado para aquilo, em que a incorporação dela condiz com aquela cultura, com aquele local, com aqueles costumes. Mas claro que pode acontecer dela sentir algo paranormal no trabalho, como alguns relatam. Por exemplo, ter uma visão ou ouvir algo do tipo, mas ela vai saber separar as coisas, sabendo lidar com aquilo, sabendo que os outros não estão vendo e vai ficar na dela. Não vai se desesperar, não vai sentir nenhum tipo de desordem mental, afinal, ela é uma pessoa saudável. Em resumo, a pessoa saudável sem sinais de transtornos mentais, ela leva a vida sem ter prejuízos sociais ou profissionais. Então agora vamos para o quarto sinal que pode ajudar a separar a doença mental da suposta experiência espiritual, que é o fato de a experiência ser controlada. A pessoa sem sinais de doenças mentais consegue controlar toda a experiência quando ela ocorre. Ela não fica fora do ar na vida concreta. Segundo o artigo científico que você pode encontrar aqui na descrição, segundo os relatos de experiência espiritual, ela é até mais suave, é mais gradual, não gera tantas sensações desagradáveis e não gera conflitos. A pessoa consegue separar o que é do mundo concreto de o que é do mundo abstrato. São experiências mais integradas ao dia a dia. Já agora, no caso da experiência relacionada ao transtorno mental,
ela é intensa, muito abrupta, gera muitas sensações ruins de sentir, como calafrios, tremores. A pessoa pode ter dificuldade em separar o que é real de o que é imaginário, e com isso poder trazer perturbações ao dia a dia. Em quinto lugar, um dos pontos que pode ajudar a separar a doença mental da experiência espiritual é o fato de a experiência ter duração curta. Nessa curta duração, não interfere na vida diária da pessoa de forma invasiva, ao ponto dela entrar em um estado em que ela não consiga sair. E isso foi até estudado pelo filósofo e psicólogo americano William James, que é considerado o pai da psicologia americana. Ele conseguiu ver que, diferente da doença mental, que traz desordens e problemas, a suposta mediunidade ou experiência espiritual traz coisas boas ao indivíduo que a detém. E as coisas estão relacionadas às próprias crenças da pessoa ou da cultura que ela participa. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Em sexto lugar, outro ponto que pode ajudar a diferenciar é a existência de compatibilidade da experiência de algum grupo cultural ou religioso daquele local em que a pessoa está inserida. Ou seja, o indivíduo está tendo aquela experiência mística no próprio grupo, seguindo aquela cultura, aquela tradição, fazendo as práticas daquele grupo. Já agora, a experiência do transtorno mental, confundido com mediunidade, geralmente não está relacionado àquela cultura, mas ao histórico de distúrbios mentais do indivíduo, e que na maioria das vezes é incompatível, às vezes até mesmo extravasa as crenças daquela cultura ou religião, sendo algo muito mais radical e intenso. Afinal, é um transtorno mental. Inclusive, por isso podemos até afirmar que é errado as religiões tratarem algumas pessoas com transtornos mentais como algo mediúnico. Como, por exemplo, em alguns casos já aconteceu da pessoa ter um surto psicótico, por exemplo, não vou citar o nome do lugar, e a pessoa sair quebrando tudo e ainda machucar os outros. E é justamente por isso que é importante as religiões e a ciência conseguirem chegar a um consenso de o que pode ser espiritual, de o que pode ser algo medicinal, psicológico ou algo do tipo. Em sétimo lugar, a experiência voltada para os outros. A suposta mediunidade é voltada para os outros e para a sociedade, não é relacionada a atender às próprias vontades e nem objetivos egocêntricos. Já agora, a falsa mediunidade, que é o transtorno mental, é o oposto. A pessoa pode distorcer por completo a visão sobre ela própria, fazendo achar que ela é um ser iluminado, achando que é um ser especial e que está muito acima dos outros, por certos casos até se isolando dos outros, por ter pensamentos delirantes, super egocêntricos, ao acabar se achando como sendo a pessoa que é representante do bem na Terra, se achando, entre aspas, a pessoa escolhida por Deus. Inclusive, tem alguns estudos que associam experiências místicas a pessoas com graves transtornos de personalidade, como, por exemplo, narcisistas e borderlines, pois pessoas com transtornos de personalidade, devido ao fato de terem uma frágil integração psicológica, elas tendem a achar que vivem experiências de iluminação. Não é por acaso que vemos muitos narcisistas, borderlines e até psicopatas fazendo um enorme sucesso, um sucesso estrondoso no meio religioso, no meio místico, conseguindo encantar, aliás, manipular multidões em prol dos próprios interesses egocêntricos e até mesmo podem virar celebridades no meio. Então, em resumo, a experiência espiritual está associada a algo em prol dos outros, a algo altruísta. Já no caso da doença mental, pode estar relacionada ao egocentrismo. Em oitavo lugar, o que diferencia a doença mental da experiência espiritual é a ausência de sofrimento psicológico. O motivo é simples, geralmente o sofrimento está relacionado à doença. Embora por parte de pessoas que seguem tais religiões relatarem um pequeno sofrimento no começo dos processos, pelo fato de no começo não entenderem o processo. Mas o normal é conseguirem, segundo eles, à medida em que vão praticando, o sofrimento ir reduzindo. Mas é um sofrimento que não se compara ao de uma doença mental, e nem entra em um diagnóstico específico. Em nono lugar, e por último, um dos pontos que diferencia a doença mental da suposta experiência espiritual é a experiência gerar crescimento pessoal, pois a pessoa ela usa como fonte de significado para a vida, e indiretamente ou indiretamente impacta toda a vida dela, vira uma questão existencial para ela, o que é bem diferente da falsa mediunidade, que muitas vezes é relacionada a problemas mentais em que a pessoa, ao invés de evoluir, ela vive regredindo, sofrendo, tendo prejuízos em várias áreas da vida devido a um transtorno mental que não está sendo tratado.
Então, falamos aqui de 9 ideias que podemos colocar nesse debate, que podem ajudar a diferenciar os verdadeiros problemas mentais de supostas experiências espirituais, mas ainda não acabou. É importante fazer aqui outras ponderações. Uma pesquisa feita na Grã-Bretanha, Alemanha e na Itália, com 13 mil pessoas, constatou que 38% delas já tiveram alguma alucinação, e desses 5% apresentavam uma ou mais alucinações por semana. A questão é que na sociedade industrial em que vivemos, transtornos mentais são cada vez mais frequentes, e infelizmente, principalmente relacionados ao estresse e à ansiedade, sendo que no nosso organismo se manifestam esses problemas de diversas formas, diante do estresse e da ansiedade. E uma das formas de se manifestar é através de alucinações ou psicoses, sendo que elas podem sim serem confundidas por um leigo com eventos espirituais. Por isso que é muito importante ter a ajuda de um profissional para poder descartar todas as hipóteses possíveis. Ainda mais hoje em dia, com todo esse individualismo, exigência de produtividade, trânsito, violência urbana, pandemia, crise econômica e desemprego, sendo que o estresse gerado atualmente está na base de muitas psicoses em que as pessoas podem ter a falsa sensação de terem visões ou ouvirem vozes. E por falar em estresse associado a experiências místicas, não é por acaso que em algumas culturas e suas religiões primitivas, as supostas influências espirituais malignas sobre a mente das pessoas eram tratadas pelos curandeiros, os xamãs, através de descanso, acolhimento social e apoio, aliados às práticas locais de cura. Ou seja, sem eles saberem, eles na verdade estavam tratando o estresse, o que em muitos casos, ou então talvez em todos, eram confundidos com problemas espirituais. Então, concluindo aqui a nossa conversa de hoje, é importante a ciência da saúde mental e as religiões chegarem a um consenso, a instruir as pessoas antes de concluírem se é uma suposta experiência mística ou se é uma doença mental. Tentando, antes de mais nada, descartar todas as hipóteses patológicas através de profissionais da saúde. Profissionais esses que devem ter uma mente mais aberta para as questões da religiosidade dessas pessoas. E se tal indivíduo for patológico, tiver algum transtorno, pode até ser bom ele frequentar alguma religião para ajudar a carregar a cruz da patologia, desde que não interfira no tratamento dado pelo profissional. E já agora, com todas as hipóteses de patologias descartadas, com a pessoa conseguindo ter uma vida saudável, cumprindo o papel espiritual da cultura em que ela está inserida, como por exemplo, sendo médium, agregando valor à sociedade dessa forma e tendo uma vida com um grande sentido existencial, nesse caso, perfeito, que continue fazendo o que ela acha que é certo. E de fato, para ela, não vai ter cura. Afinal, não há cura para aquilo que não é doença. Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.